95/2011. Pediu o vereador Isaac Demani que faça a leitura. Requerimento. Considerando a recente visita desse vereador ao bairro São Geraldo, a pedido de moradores da comunidade, considerando que, durante as conversas com os moradores, surgiu um pleito quanto à retirada de terras provenientes dos deslizamentos ocorridos, bem como do desentupimento dos bueiros e manilhamentos da rede de esgoto, considerando que tal solicitação é ASAES, Ministério para Melhoria da Qualidade de Vida das Pessoas da Comunidade. Senhor Presidente, requeiro, dentro das normas regimentais, pedido de informação em caráter de urgência com a Secretaria Municipal de Obras de Nova Friburgo acerca das obras realizadas no bairro São Geraldo após a tragédia climática ocorrida na região no mês de janeiro, na madrugada do dia 11 para o dia 12, discriminando as obras e as ruas contempladas. Nesses termos, aguardo deferimento, assina o vereador professor Pierre. Em discussão, 5 minutos. Senhor presidente, quero agradecer de antemão ao secretário pelo processo de leitura, a Vossa Excelência, do requerimento, sem eu solicitar. Mas a questão de São Geraldo é muito séria. Tem acompanhamento aqui de outros colegas vereadores. E é um absurdo nós andarmos por São Geraldo e ainda encontrarmos encostas que caíram, os deslizamentos e a terra ainda na rua, bueiros entupidos, o esgotamento precisando, logicamente, de apoio. Eu quero até aqui agradecer a Águas de Nova Friburgo, que imediatamente foi ao local para colaborar. Agradecer também o secretário de Serviços Públicos, o subsecretário, o senhor Sérgio, que também procurou colaborar. Mas a questão das obras em São Geraldo realmente chama a atenção, e é uma área extremamente envolvida de encostas, envolvida de uma carência, inclusive nos loteamentos que são próximos, e que nós não estamos encontrando o devido apoio para essa comunidade. Eu gostaria de saber, esse requerimento intenta saber o que foi feito efetivamente com a aquiescência do Poder Executivo em São Geraldo. Porque quem olha por lá, passa por lá, viu logicamente a via principal que foi reconstruída, inclusive é um processo que envolveu a própria Secretaria de Obras com a empresa Venire, que inclusive fez as obras lá, mas ainda existem ruas numa situação muito complexa. Eu cito aqui, por exemplo, a Rua Manuel Augusto dos Reis, que é uma rua que está cheia de problemas e até agora as coisas não foram feitas por lá. É o exemplo de uma das diversas vias de São Geraldo que estão ainda necessitando de atenção. Os moradores estão devidamente indignados e reclamando. Já vou conceder, vereador. Ali, por exemplo, próximo ao conjunto de edifícios de São Geraldo, a situação que foi feita ali de galeria, que encurtaram a galeria, quando veio essa chuva, ficou um mar ali. Foi horrível. Os moradores sofreram absurdamente ali no condomínio São Geraldo, sem contar as outras localidades. Então precisa de obras emergenciais, porque se vier uma outra chuva, não precisa ser a chuva que veio não, e não tiver a devida atenção do poder público, vai gerar problema de novo e a comunidade vai sofrer. Então nós precisamos saber desse planejamento, desse cronograma do Poder Executivo com relação a São Geraldo. Vereador Nami Nassif. Vereador, cadê a sua parte? Realmente eu acho que tinha que dar atenção especial a São Geraldo, porque São Geraldo, desde 2006, vereador, está sofrendo. Você vem sofrendo. 2006. A pousada do Gordo tinha algumas partes, a pousada do Gordo lá, que estava caindo, ruas que foram destruídas, e nenhuma contenção foi feita. Chegou agora, se caiu 2 ou 3 casas lá. Esse condomínio São Geraldo, chegando na chegada de São Geraldo, está lá. Eu conheço o proprietário do condomínio, ele tem sido prejudicado todos os anos com as chuvas. Por quê? Desde 2006 ele estava tentando, junto à prefeitura, na Secretaria de Obras, fazer um manilhamento, um alargamento daquelas manilhas. Não foi feito em 2006, não foi feito em 2007, não foi feito em 2008. Veio agora e inundou todo o condomínio dele. Foi feito estrangulamento. O buraco quente, o buraco quente de São Geraldo, está lá, ó.
Um córrego lá tem que ser malhado, nada foi feito em buraquinhos também em São Geraldo, desde 2006. Então, vereador, eu acho que nós temos que começar a cobrar do Poder Executivo, porque tem consequências de tragédias passadas, de 2006, 2007, está dando agora, o Poder fazendo. Vou dar um exemplo aqui, em 2006 morreram 6 pessoas, 7 pessoas na chegada de São Geraldo após a ponte ali. Aquelas casas ali de baixo, tem umas casas embaixo ali. O Poder Público, em 2007, depois tirou as terras e deixou lá aquela encosta correndo risco. Fez uma drenagem mal feita. Em 2007, 2008, foi feita uma drenagem mal feita. Tanto foi mal feita agora, o governo passado fez, que caiu de novo agora em 2010. Com essa nova, com 2011 agora, em 12 de janeiro. Então, vereador, está de parabéns requerimento de informações, mas nós temos que botar em coisa, que essas obras vêm em consequência de 2006, nada foi feito em São Geraldo. Vereador, e as consequências cada dia mais se agravam. Importante a parte de Vossa Excelência, agradeço, é muito sério. Vereador Marcos Medeiros requereu também uma fala breve. Rapidamente, o Nova Morada, vereador Nami, vereador Pierre, tive esse final de semana lá, e as casas são construídas dentro do córrego. E em 2007, os moradores, eu peguei os testemunhos deles e delas e disseram o seguinte, que foi prometido pela ex-prefeita Saudade Braga que teria recursos, e eles estiveram no local fazendo as medições, e ela prometeu que ia entregar as obras em um pequeno prazo. E desde 2007 até hoje só vem piorando a situação dos moradores de Nova Morada. Conclua, então, por favor. Vossa Excelência é muito feliz no requerimento. Obrigado, vereador Marcos, pela parte. Então, senhor presidente, pode observar que a maioria dos problemas, já concluindo, está envolvido com a questão do escoamento das águas pluviais. É muito séria a situação de São Geraldo. Então vai aqui um clamor, a partir desse requerimento de informação, para que as obras necessárias de alargamento e não de estreitamento sejam realizadas no referido bairro, e que as encostas que caíram, que estão até hoje lá, sejam removidas. Muito obrigado, senhor presidente, vereador Marcos Dinâmico, que é parteado. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento de informação do vereador Marcos Medeiros, número 294/2011. Pedir também que o secretário faça a leitura. Senhor presidente, requeiro na forma regimental, depois de observadas as formalidades legais, seja submetido ao douto plenário dessa egrégia Casa Legislativa a seguinte proposição: requerimento de informação com o Executivo a fim de que informe esta Casa de Leis no prazo legal sobre 1. A dotação orçamentária do Promemória. 2. Quem é o responsável pelo pagamento dos funcionários, respectiva fonte pagadora, e especificar nominalmente os funcionários e respectivos salários. Tudo isso pelo fato de ter informações de que o Promemória está fechado há cerca de 7 meses. Assina vereador Marcos Medeiros. Em discussão, 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, esse requerimento ele foi trazido à luz e chamado a atenção pelo magnífico reitor, pró-reitor da Universidade Cândido Mendes, onde a sua esposa, Janaína, é uma das grandes baluartes e uma das grandes guardiãs da história da nossa cidade. E várias são as pessoas que nos procuram e externam essa preocupação com relação ao trabalho, principalmente a documentação que está nesta importante e conceituada instituição armazenada, tendo como bojo e como atitude que se possa viabilizar a reabertura do Promemória, confecciona esse requerimento de informação, aonde, após observadas as formalidades legais, teremos informações com relação como está o quadro do Promemória em nossa cidade. Vereador professor Pierre, eu sempre uso uma frase que o inteligente aprende com seus próprios erros e o sábio aprende com os erros dos outros. Então, quando se preserva a história, primeiro a gente exalta aquilo que foi feito de correto e identifica determinados equívocos para que a gente possa não cometê-lo novamente.
E o Pró-Memória tem a história toda da nossa cidade. Fica à vontade, eu tenho certeza que vossa fala vai colaborar para a aprovação desse importante requerimento de informação. Vereador Marcos Medeiros, Vossa Excelência é de extrema sensibilidade a destacar esse requerimento de informação tão necessário para que nós possamos obter, senhor presidente, as informações com relação ao Pró-Memória. Eu fico realmente a me perguntar, é inadmissível uma cidade com a história de Nova Friburgo, cidade criada por um decreto real, cidade que tem a matriz, a igreja principal da Diocese de Nova Friburgo, a Igreja Catedral, uma cidade que tem a igreja luterana, primeira igreja evangélica na América Latina, uma cidade que teve, passando pela sua história, nada mais, nada menos que Joaquim Maria Machado de Assis, que cruzou nossas ruas aqui, o maior autor de nossa literatura, pai do realismo brasileiro, presidente da Academia Brasileira de Letras, como primeiro presidente, Nova Friburgo abre mão de sua história. Machado de Assis, que aqui testemunhou a construção do Colégio Anchieta, e tantos outros pontos da história de Nova Friburgo. Literariamente eu falo dos Jogos Florais. Carlos Drummond, né, estudou aí. Drummond no Colégio Anchieta, que Vossa Excelência menciona, em 1918. Não obstante, né, as dores por aqui passou, mas ele tem a Fria Friburgo, poemas belíssimos. A questão da indústria de Nova Friburgo. Guinard, que Vossa Excelência menciona na pintura. Olha quanta coisa. Benito de Paula, vereador Isaac Demani, na questão cultural, na música. Tantos talentos que Nova Friburgo tem, ainda no próprio samba, a história do samba de Nova Friburgo, a história da história de Nova Friburgo, com tantas coisas. É realmente de se indignar, vereador Marcos, por que o fechamento do Pró-Memória? Um povo sem história é um povo fadado a não ter um futuro consubstanciado. É um povo fadado à morte. Como é que Nova Friburgo renasce sem identidade? Está me lembrando, vereador Renato Abirâmia, o poeta Almeida Garrett, em Frei Luís de Souza, quando faz um questionamento sobre o período em que Portugal ficou na Península Ibérica, unido à Espanha. E vem uma indagação: qual é o rosto de Portugal? Ninguém. Nova Friburgo está com o rosto de ninguém nesse momento em que não dá valor às suas instituições históricas. É realmente de levantarmos esse tema, e eu quero saudar muito Vossa Excelência por essa sensibilidade. Então, o Pró-Memória tem que voltar para já, e esse requerimento vai ser de grande valia. Muito obrigado, vereador. Vereador Renato Abirâmia, fique à vontade. Quero os nomes apontados pelo professor Thier, a nossa querida Tereza Barroso, pela sua luta pela Pró-Memória. Sem dúvida. Eu ia citá-la nesse momento, porque a Tereza, a gente entende que ela que sempre deixou claro que não tão somente é importante guardar e preservar, mas o mais importante disso tudo é difundir, ou seja, divulgar para a nossa sociedade todo esse acervo histórico que ali se encontra através de documentos originais, através de várias outras atitudes que são inseridas, vários jornais, várias publicações, que eu tenho a certeza que são de grande importância para o arquivo da Pró-Memória da cidade de Nova Friburgo. Cidade colonizada por suíços, cidade onde Dom João VI, sem dúvida nenhuma, ficou bastante entusiasmado quando viabilizou a nossa colonização, a nossa vila. Então, fica claro que é importante que, além de se reabrir o Pró-Memória, que se possa também digitalizar esse acervo, haja vista que eu já ouvi isso há momentos passados, e agora, além de você não colocar essa documentação nos dias atuais, ou seja, na mídia
contemporânea, a gente ainda tem a perda. Por quê? Porque se está fechado, não tem a manutenção e com certeza irá dilacerar esses documentos, esses arquivos que são tão importantes para a história de Nova Friburgo. Tendo como base essas colocações, calcado em vossos apartes, peço e espero a aprovação de meus pares. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. E, por fim, o último requerimento de informação, número 292/2011, do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho. Pedir aqui também ao nosso segundo secretário, vereador Reinaldo Rodrigues, que faça a leitura. Requerimento de informação. Senhor presidente, sirvo-me da presente para solicitar à Prefeitura Municipal de Friburgo as seguintes informações. O Executivo Municipal já enviou as respostas solicitadas pelo Governo Federal relativas às prestações de contas dos recursos federais enviados ao município para atender às necessidades da população após a tragédia de 2 de janeiro, que culminou com a morte de mais de 1.000 pessoas na região serrana do Rio e quase 500 vidas de Nova Friburgo. Observação: caso a resposta seja positiva, enviar cópia dos ofícios e documentos relativos ao assunto. Segundo, caso a resposta seja negativa, explicar os motivos, informar a efetividade ou não do bloqueio das contas do município. Depois, qual o valor dos recursos bloqueados ou a receber do governo federal para a construção do município? Quais os investimentos deixarão de ser realizados ou não em função do bloqueio ou não dos recursos federais para a população de Nova Friburgo? Assina, vereador Edson Flávio. 5 minutos, vereador. Senhor presidente, serei bem objetivo. Senhor presidente, eu fiz uma relação aqui. Pierre e a mim também, por favor. Também, de igual forma. Senhor presidente, eu fiz uma breve relação aqui. Se qualquer cidadão friburguense ou deste país entrar no Google e escrever assim, bloqueio de recursos para Nova Friburgo, qualquer cidadão que entrar, escrever assim no Google, bloqueio de recursos para Nova Friburgo, vai encontrar no site da Agência Brasil, da Rede Record através do R7, portal da G1, Jornal Globo, Jornal do Brasil, Notícias Terra, Facebook, Twitter, Orkut, site Povo do Rio de Janeiro, Jornal Oeste do Paraná, site do Sidney Rezende, Jornal Bioclima, Jornal Rizona Notícias, clipe do Ministério do Planejamento, o site da revista Veja, Jornal da Baixada do Rio de Janeiro, site do jornal Hoje em Dia, Brasil Notícias no Yahoo, Nova Imprensa, todos os canais de Nova Friburgo, todos os jornais até do interior da região serrana, todos os canais de TV aberta falando sobre o bloqueio das contas do município de Nova Friburgo, do recurso enviado pelo governo federal para a reconstrução da região serrana, especificamente Nova Friburgo, que morreram aqui quase 500 pessoas. Senhor presidente, quando trata do repasse do governo federal para o município de Nova Friburgo, esta Câmara, ela não tem a ingerência. Agora, quando bloqueia o recurso de Nova Friburgo, que é gerenciado pelo município, administrado pelo município, aí cabe um posicionamento desta casa, porque esta casa fiscaliza os atos do Poder Executivo Municipal. Daí, numa situação de proatividade, a Prefeitura já deveria de ter enviado a esta casa explicações do porquê do bloqueio das contas. No requerimento de informação que apresento nesta hora, eu faço algumas perguntas. O Executivo Municipal já enviou as respostas solicitadas, porque no bloqueio cita-se que o governo municipal não enviou a prestação de conta adequada, portanto, os recursos bloqueados. E as suspeitas de irregularidades, que não foi essa casa que disse, foi o Ministério Público Federal, foi a Controladoria Geral da União. Não foi essa casa que disse. Foram órgãos de extrema competência ou de extrema credibilidade, até mesmo pela população. O Ministério Público está entre os órgãos de mais credibilidade, dito isso pela população brasileira. A população brasileira crê na atuação do Ministério Público, crê na atuação do Ministério Público Federal e da Controladoria Geral da União.
Mesmo com todos os escândalos que estão acontecendo no país, a população confia nesses órgãos de fiscalização. E aí vem a pergunta: o Executivo Municipal já enviou as respostas solicitadas pelo Governo Federal relativas às prestações de contas dos recursos federais enviados ao município para atender às necessidades da população? É uma pergunta que eu estou fazendo ao Executivo. O Executivo deveria procurar essa casa proativamente e falar isso, porque nós repassaríamos a informação para a comunidade. E vem aqui uma observação: caso a resposta seja possível, ou seja, se já enviou, manda a cópia para cá. 2 minutos. Vereador Edson Parte. Manda a cópia para cá. Segundo, caso a resposta seja negativa, se não enviou, diga o porquê. Responda para esta casa o porquê não enviou. E terceiro, qual o valor dos recursos bloqueados? E o que seria feito ou deixou de se fazer ou se poderia fazer com esses recursos? O que está paralisado? O que não vai acontecer por causa de... Porque daqui a pouquinho chega a chuva, senhor presidente, e a culpa vai recair sobre todo mundo. A culpa vai recair sobre esta casa. As pessoas vão falar na rua que esta casa não fez nada, que esta casa não acompanhou, que os vereadores não fiscalizaram. E a responsabilidade está na mão do Executivo. E eu quero as respostas, porque eu não vou entrar no círculo de irresponsáveis. Porque a irresponsabilidade é da Prefeitura. A irresponsabilidade não é dessa casa e muito menos desse parlamentar que aqui fala. 1 minuto. Vereador, professor Pierre, por favor. Vereador Edson Flávio, não sei se é para animar a Vossa Excelência ou desanimar, mas desde o dia 18 de fevereiro, tem um requerimento, se não me falha a memória, 192, aprovado nessa casa de minha autoria, pedindo informação dos recursos dos 10 milhões. Até hoje não foi respondido. O município não respondeu sobre o cumprimento da Lei 12.340 e sobre o Decreto Federal 7.257, ambos de 2010. Nós perdemos os recursos federais de investimento, exatamente porque o Executivo, e isso é muito importante, a responsabilidade do Poder Executivo, que foi autossuficiente, porque não aceitou ajuda, não cumpriu o parágrafo 1º do artigo 17, não apresentou nota preliminar de desastre e muito menos o plano de trabalho mencionado no artigo 4º da presente lei. E nós perdemos o recurso absurdamente. Então o requerimento de Vossa Excelência é mais uma insistência e especifica agora com relação à prestação de contas que os órgãos fiscalizadores federais estão solicitando com maior completude. Então, parabéns a Vossa Excelência pelo requerimento pontual e muito importante que reforça o requerimento que infelizmente até hoje não foi respondido. Obrigado, vereador. Vereador Cláudio Damião, com breves palavras, por favor. Rapidamente, vereador, só para dizer que essa situação da Prefeitura já está virando caso de polícia. Nós fizemos inúmeros requerimentos de informação desde 2009 e a maior parte deles não são respondidos. Ou não respondem porque tem má vontade com a Câmara Municipal, ou não respondem porque não tem respostas a dar. Ou se as respostas vierem, elas não serão satisfatórias, porque há um núcleo de incompetência ou alguma coisa estão escondendo. Então é de lastimar que a gente tenha chegado ao nível que nós chegamos em consequência dessa tragédia política no município de Nova Friburgo. Obrigado. Senhor presidente, eu solicito que seja votação nominal, por favor. Solicitação de votação nominal feita pelo vereador Edson Flávio. Pedir só para os vereadores serem breves. Iniciar pelo vereador Manuel Martins. Contra ou a favor? A favor. Vereador Renata Birrâmia. Desculpa, vereador. A favor. Vereador Cláudio Damião. Favorável. Vereador Professor Pierre. Favorável, que só um acréscimo no processo de justificativa. Confirmar o seguinte: o Executivo vive falando que o governo federal não envia dinheiro. Enviou os 10 milhões. Enviou 2 milhões e 100 para a saúde, mas perdeu a verba de investimento. Isso é muito importante para a reconstrução. A Lei 12.340 especifica isso. Então essa clareza é muito importante para a população, para se ter a verdade, né, ante a opinião pública e a sociedade friburguense. Vereador Marcos Medeiros. Desculpe, vereador. Favoravelmente. Vereador Hernando Nassif. Senhor presidente, favorável à declaração de voto. Breve, por favor. Eu acho que, para o vereador Edson Flávio aqui, todo o poder público tem que prestar contas do dinheiro que vem em repasse federal. E o poder executivo aqui também está deixando lá, segundo eu tenho informações, em cima da mesa para quem quiser lá buscar e ver, como já me ofereceram.
mas voto favorável à transparência. Eu acho que ser bem prestado as contas do dinheiro público, ainda mais o dinheiro que veio da tragédia, um dinheiro que foi da miséria praticamente, as pessoas sofreram. Então eu acho que parabenizo, mas eu acho que o vereador Edson Flávio também está de parabéns, que tem que se fiscalizar essa verba realmente. Vereador Edson Flávio. Muito breve, senhor presidente. Favorável com breve declaração Muito de breve. voto, mesmo concordando com as falas do vereador Nami Nassif, mas mesmo esses documentos, como o vereador coloca, está disponível lá, se está disponível, mais fácil ainda deles mandarem para cá, porque eu não vou lá pegar papel para ler. Eu quero formalmente, eu quero a formalidade no processo, porque depois eu tenho que prestar contas. Eu chegar lá e passar o olho não resolve. Se está pronto, manda para cá. Se prestou contas, ok. Se não prestou, diga o porquê. E o que vai fazer? Conclua, Só vereador. isso, senhor presidente. Meu voto é favorável com essas observações. Vereador Jorge Carvalho. Favorável. Vereador Reinaldo Rodrigues. Favorável. Vereador Isaac Demânio. Favorável, senhor presidente. Portanto, requerimento aprovado por unanimidade. Finalizando nosso expediente, senhores vereadores, só que justificar a ausência do vereador Sérgio Xavier, que hoje teve uma agenda na cidade do Rio de Janeiro e não pôde chegar a tempo da sessão. Pois não. É só para ratificar, na hora livre, eu fiz uma solicitação, quero ratificar em plena sessão, que seja consignado em ata a saudação ao senhor presidente pela Conferência Municipal de Juventude, por todo o apoio que ele concedeu para a realização desse evento. Então, eu gostaria que ficasse consignado em ata a saudação ao presidente Sérgio Xavier. A secretaria já fez constar em ata, através da solicitação do vereador, durante o período da hora livre. Senhores vereadores, através de solicitação do vereador Renato Abirrâmia, que se fosse cedido até 1 hora da nossa sessão ordinária, para a coordenação da Viva Rio Nova Friburgo, me expor aqui todo o trabalho que vem realizando aqui no nosso município, através do projeto Recomeçar. Antes de passar a palavra para o vereador autor, vereador Renato Abirrâmia, fazer suas considerações, eu queria até, para dar uma melhorada aqui na mesa diretora, convidar a senhorita, eu não sei, senhora Juliana Dantas, coordenadora do Viva Rio Nova Friburgo, para fazer parte aqui da mesa dos nossos trabalhos. Pediu o vereador Isaac Demânio que faça as honras. Onde eu botei a cadeira? Não, está a cadeira ali já. Quer botar? Deixa o Renato ficar aqui, então. Convidar o vereador Renato Abirrâmia também para fazer parte aqui da mesa diretora. Quer usar a tribuna para fazer as considerações? E passar a palavra para o vereador Renato Abirrâmia fazer aqui as suas considerações. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu quero inicialmente agradecer aos vereadores a aprovação dessa hora para que nós possamos ouvir, através do projeto Recomeçar, aqui em Nova Friburgo, a coordenadora do projeto, a psicóloga Juliana Dantas. O projeto é do Viva Rio. O Viva Rio é uma organização social, uma ONG, que há 17 anos presta serviços no estado do Rio de Janeiro, mais precisamente na capital, na cidade do Rio de Janeiro, e enfrenta todas as situações críticas. Qualquer catástrofe, qualquer acontecimento que atinja a população do Rio de Janeiro, está lá a ONG, a Viva Rio. A Viva Rio, inclusive, ela é responsável pelas clínicas da família, foi em convênio com a Prefeitura do Rio de Janeiro, e que essa parceria possibilitou uma redução da morbimortalidade nas regiões atingidas por essas clínicas de família. É um projeto que deu certo, é uma cobertura muito grande
O Rio tinha 3,5% de cobertura antes do prefeito Eduardo Paes e agora já tem 25%, em parte significante através da Viva Rio. Aqui, depois da tragédia que nós tivemos em janeiro, a Viva Rio veio para cá, o Viva Rio veio para cá imediatamente e, no primeiro momento, participou da distribuição de donativos. Foram 200 toneladas de donativos, juntamente em parceria com a Igreja Ceifa e com o Rotary Club Nova Friburgo. No dia 15 de março, foi estabelecida uma parceria com a Prefeitura e foi feita uma base em Conselheiro Paulino, no Centro Comercial Adriano Afonso, onde ali a Viva Rio treinou 11 agentes, que são chamados brigadistas, dispondo de enfermeiro, assistente social, psicólogos, para um atendimento àquela população. Por um cadastro foi feito 95%, e esse trabalho foi feito por pessoas da comunidade, foram recrutados na comunidade, tiveram um treinamento inicial para que eles pudessem abordar as pessoas, e como eles eram da comunidade, houve uma facilitação do acesso e essa população foi cadastrada. E aí, muitos foram encaminhados para atendimento psicológico, para atendimento médico. Esse trabalho abrange o Floresta, o Alto Floresta e o Três Irmãos. Foi feito o perfil sociodemográfico de toda essa população. Um trabalho extraordinário, estamos completando aí 6 meses, né? E o prazo era de 6 meses, por isso que nós resolvemos pedir a Juliana que viesse aqui, inclusive com várias pessoas que trabalham no projeto, para que pudesse passar para os vereadores e também para a população de Friburgo esse trabalho extraordinário, um trabalho de solidariedade que tem sido feito diuturnamente pelo Viva Rio aqui em Nova Friburgo. Então, eu não vou me alongar em função do tempo e, senhor presidente, a psicóloga Juliana Dantas, que é a nossa coordenadora, vai expor aí o trabalho do Viva Rio aqui em Nova Friburgo. Obrigado, vereador Renato Abirrame. Passar a palavra para a Juliana Dantas fazer a sua exposição, que a mesa diretora e todos os vereadores deixam sempre as portas abertas da Câmara Municipal para que vocês possam trazer informações e, principalmente, para o conselheiro Paulino, que sofreu muito e tem ficado um pouco de lado, né, pelo Poder Executivo Municipal e Estadual. Então, a gente fica muito feliz de vocês estarem aqui hoje, acompanhando a nossa sessão desde o início, né, até para ter um pouco de conhecimento do nosso trabalho, mas a mesa diretora fica muito feliz e espera que esse tempo que vocês têm hoje seja muito produtivo, principalmente para a nossa população. Fica à vontade. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer ao presidente e aos senhores vereadores, né, dessa casa, e agradecer o convite feito à nossa equipe. E é com prazer que a gente está encerrando o projeto, né? A gente chegou no dia 15 de março, a gente iniciou o trabalho e a gente falou que ia desenvolver esse trabalho, e é muito prazeroso a gente terminar, fechar um ciclo, né? E no dia 30 agora, próximo, a gente vai estar ali na base, às 10 horas da manhã, fazendo uma apresentação, uma solenidade, né, de encerramento do nosso projeto e uma apresentação dos resultados finais. Hoje eu ainda trago resultados parciais, porque a equipe ainda está em campo, ainda está trabalhando, então ainda tem dados para serem coletados, né, e colocados aí nos gráficos. Bem,
O Viva Rio, como o doutor Renato falou, né, falou muito bem, o doutor Renato está sabendo tudo desse projeto. Né? Então, ele falou muito bem exatamente isso. O Viva Rio chegou aí no dia, logo depois da tragédia, né, nas primeiras horas após, ele já mobilizou uma grande rede, né, de voluntariado, e tanto para coleta de donativos e voluntariado mesmo, de pessoas, né, equipes de resgate. Nós recebemos aqui pessoas das mais variadas áreas, né, trazendo ajuda. E, enfim, nós estabelecemos base ali na Igreja Ceifa e fizemos esse trabalho durante todo o mês de janeiro, fevereiro. Dia 12 de fevereiro nós tivemos o encerramento desse momento, né, de SOS, que foi ali na Praça da Hermeval. Acho que vocês lembram, a gente fez o mural da dor e do amor, o varal da dor e do amor, e ali a gente começou um novo momento, né? Encerrou aquela etapa e a gente começou um novo momento. Nessa etapa ainda do SOS, região serrana, nós recebemos cerca de 200 toneladas diárias de alimentos, e nós ficamos ali instalados na Igreja Ceifa, e dali nós abrimos mais de 100 postos cadastrados por toda a cidade, e rapidamente a gente fez a mercadoria escoar. Então a gente conseguiu levar isso muito rápido para muitos pontos, né, distantes, e havia toda uma rede de contatos e facilitou, enfim. E isso ajudou muito, né? A gente sabe, a gente passou momentos difíceis na cidade, então foram momentos... recebemos muitas equipes, né, de saúde, equipes de resgate, montanhista, parapente, pessoas das mais diversas áreas, né? Pessoas psicólogos, enfim. E nós conseguimos encaminhá-los também para as diversas áreas que nós tínhamos conhecimento que estavam precisando. E aí pronto, fechamos esse momento, e aí o Viva Rio, na pessoa do senhor Rubens César, ele ofereceu à nossa cidade esse projeto Recomeçar, né? E... logo nos primeiros dias aqui de dor, né, a gente percebeu a necessidade que iria vir, né, porque ali era uma situação emergencial, mas outras coisas precisariam ser feitas. E com isso, nós preparamos um projeto, e o senhor Rubens César, ele levantou financiadores externos, né, e que juntaram-se e o que possibilitou, né, a realização desse trabalho. Nós assinamos um termo de parceria com a Prefeitura, porque precisávamos entrar na cidade e oferecer o trabalho, e oferecemos também à Prefeitura para passar esses dados, né? Agora estamos, inclusive, nesse momento, passar todos esses dados, porque uma vez coletados, uma vez realizado o trabalho, nós passaríamos as informações para que o poder público ele desenvolvesse em cima disso ações, né, que beneficiasse a população. Então, eu vou começar a apresentar um pouco a vocês. Nós estamos instalados ali em Conselheiro Paulino, e eu vou começar a apresentar para vocês um pouco do que está sendo realizado, apesar do doutor Renato, né, já ter feito um ótimo resumo. A gente agora vai ver algumas fotos e alguns números, que eu acho importante a gente estar registrando isso. Pode passar. Essa é a nossa equipe. A nossa equipe ela é composta, né, como foi dito, nós temos um psicólogo, uma enfermeira, 11 agentes de saúde e educação ambiental, agentes comunitários de saúde e educação ambiental. Nós temos um biólogo, temos a parte administrativa da base, e temos a enfermeira, né? Pode passar. Toda essa equipe ela foi treinada em saúde, né, em noções de saúde, noções de primeiros socorros e pronta resposta e reação a desastres. Esse treinamento aconteceu lá, mesmo na base, e tem acontecido, né, porque a gente procura sempre estar passando, atualizando essa turma, e essa equipe ela é da própria comunidade. As meninas, a equipe, né, porque tem garoto também na equipe, então eles são da própria comunidade, e a nossa intenção, a intenção do projeto era preparar uma brigada, né, de reação a desastre, ou seja, em caso de algum outro acidente natural, alguma tragédia natural, a população ter uma equipe, né, que consiga reagir e consiga minimizar aí as perdas humanas. Pode passar.
Fazemos também esse trabalho, né, de prática de percepção de risco. Eles andaram por todo o bairro, todos os 3 bairros, né? Eles, mais do que a gente, conhecem esses bairros, né, na palma da mão, então eles facilitaram muito o trabalho. A gente andou por todos os lugares e fazendo o mapeamento e o georreferenciamento, que daqui a pouco vai ser mostrado para vocês, né, aguçando a percepção deles para que eles pudessem entender sobre áreas de risco, né, questões ligadas à educação ambiental. Isso foi feito, inclusive, eu quero deixar aqui registrado o nosso agradecimento ao Luiz Latu, que é o coordenador do projeto Florestar e Companhia, né? Ele também tem estado ali conosco, tem trazido contribuição para esse projeto. Pode passar. E aí, esse projeto, isso aí também é caminhada pelo bairro, não é? Nessa atividade de percepção de risco. Pode passar. E a gente também age em saúde. A gente trabalha com educação em saúde e com atendimentos, né, em saúde. Aí a enfermeira Zane levando palestra para as escolas. Nós tivemos também abertura das escolas e isso agregou também, não é, ajuda e valores ali à população, porque elas têm sido informadas através de palestras e através de ações, né? Essa população tem sido beneficiada. Pode passar. Também, junto com a psicologia, não é? Eles receberam todo o suporte necessário do psicólogo. Hoje nós já contamos com mais 2 psicólogos voluntários no nosso projeto. Pode passar. E desenvolvemos várias ações, né, em enfermagem, medicina. Também contamos com a participação da Universidade do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eles trouxeram também ajuda em avaliação antropométrica e em palestra para cuidadores, porque nós também pensamos que a nossa equipe, ela é uma equipe de cuidadores, né? Porque no momento da ajuda, nós precisamos estar preparados para isso. Pode passar. E aí são as visitas domiciliares realizadas, né, pela enfermagem. Pode ir. E as visitas também da psicologia, também visitas domiciliares. Nós atuamos também em palestras, né? Nós agradecemos também aqui, não é, o doutor Antônio Sérgio. Ele nos cedeu o seu precioso horário e esteve conosco lá falando sobre gravidez na adolescência. Nós também temos a participação lá intensa do doutor Renato Abirrâmia, né? Ele tem dado palestra e ele é o responsável pelo número de atendimentos que a gente vai apresentar aí. Nós temos a educação ambiental nas escolas. O biólogo Luiz Rogic, que está aqui com a gente, ele levou, né, já levou, e agora a gente tem um outro projeto para a próxima semana, educação ambiental nas escolas. Ele levou palestra. Pode passar. Isso é um público de cerca de 320 crianças, né, fizeram uma trilha interpretativa pelo bairro. Então, isso é uma oportunidade também das crianças pensarem sobre a educação ambiental, pensarem sobre esse ambiente no qual elas estão inseridas, né, e no cuidado necessário para esse local. E também, né, durante o projeto, nós fizemos uma campanha de coleta de donativos junto com a Secretaria de Turismo, de Cultura, né, na pessoa do secretário Roosevelt. Ele permitiu que nós estivéssemos durante todo o festival de inverno arrecadando alimentos, e nós conseguimos arrecadar 2.268 itens. E daqui a pouco eu vou falar para vocês como é que isso é distribuído, tá? E fizemos também uma campanha de coleta de agasalhos. Conseguimos 7 instituições comerciais na cidade, colocamos pontos de coleta, e com isso nós conseguimos 2.801 peças, porque o inverno chegou, né, e precisávamos ajudar a aquecer essas famílias. E aí a gente também faz entrega dos donativos na base, e a gente faz através do cadastramento, que aí eu vou falar em seguida para vocês. O total de famílias beneficiadas até agora, né, no nosso projeto foi de 397 pessoas. Vale salientar que a proposta principal do projeto não é distribuição de donativos nem de cesta básica, né? Nós temos uma outra proposta e realizamos.
anos. E ajudamos aí a Defesa Civil, junto com o Corpo de Bombeiros, né, a mobilizar a população para a palestra que houve agora no dia 26 de agosto, lá na nossa base, para falar sobre o Programa de Proteção e Preparação das Comunidades contra os Desastres Naturais. Né? Lá nessas comunidades vão ser instalados sistemas de alarme, e aí a população precisava estar sabendo, precisava ser instruída, e teve um bom número de pessoas lá. Cerca de 150 pessoas compareceram à nossa palestra. Pode passar. E, com isso, com essa palestra, houve a necessidade, né, de oferecermos à população também a confecção dos pluviômetros caseiros, e hoje nós temos disponibilidade lá, né, da equipe que já sabe ensinar sobre isso. Eles aprenderam e hoje eles já estão aptos para ensinar as pessoas que chegam lá querendo saber. Pode passar. Aí a nossa formação continuada, né, dos agentes, isso. E aí a gente vai agora para os números, né, os atendimentos em enfermagem. Nós a proposta inicial do projeto seria trabalhar em estratégia de saúde da família, mas nós não fomos, isso não foi possível aqui no município, e aí nós conseguimos trabalhar com voluntariado e com a equipe de saúde que nós temos. Nós conseguimos trabalhar por demanda programada, a partir dos dados e a partir dos cadastros feitos, né, na comunidade. Então, os atendimentos de enfermagem no mês de junho, né, foram 134, no mês de julho subiu para 309, em agosto 443, e agora em setembro nós temos 24, porque a gente está aí fazendo, já está em final de projeto, e a gente ainda tem o restante de mês, e todos esses atendimentos foram feitos a partir da visita dos nossos agentes às casas. Então, eles iam, cadastravam as pessoas, viam a necessidade da família, traziam para a nossa base, nós marcávamos ligávamos para a residência ou para o celular dessas pessoas, marcávamos na nossa base, e isso tem sido feito até hoje. Nós temos hoje um consultório médico e um consultório de psicologia na nossa base, temos uma sala de treinamento, né, e a parte administrativa, e lá a gente consegue estar oferecendo esse trabalho. As visitas domiciliares na enfermagem, não é? Em junho, 9, julho, 18, 27 em agosto, e agora em setembro nós não fizemos visita domiciliar porque estamos com a proposta de grupos para hipertensos e diabéticos, né, lá na própria base, porque, de acordo com os números levantados, nós conseguimos traçar um perfil em saúde, e aí estamos já tentando oferecer à população alguma coisa a partir dessas necessidades. Os atendimentos psicológicos individuais, né, em junho nós fizemos 54 atendimentos, em julho 93, agosto 147 e setembro 39. Nós hoje já contamos com mais duas psicólogas voluntárias que têm se juntado ao nosso trabalho, o que faz possível, né, esse número. Isso fora os atendimentos na escola, os atendimentos que foram oferecidos aos professores, né, a escuta aos professores, a escuta aos alunos, as visitas domiciliares de psicologia, que são feitas a partir da necessidade, né, como a gente falou, os agentes trazem esse número, e aí o psicólogo vai à casa. Pode passar. E os atendimentos médicos, em junho nós fizemos também da mesma forma, né, por demanda programada. Nós realizamos 41 atendimentos em junho, 44 em julho, 85 em agosto, e agora em setembro já estamos indo para o 35º atendimento. E eu queria ressaltar aqui, ainda lá no atendimento dos médicos, né, eu queria deixar registrada aqui a nossa gratidão e a gratidão dessas pessoas, né, em nome dessas 3 comunidades, a ajuda que o Dr. Renato Abirrahman tem nos dado. Ele pediu, inclusive, para que não fosse citado, a gente não tem falado disso, né, mas ele está aqui do meu lado, não tem como eu não dizer muito obrigada, né, em nome dessa população. Tá? Ele tem nos ajudado lá todas as sextas-feiras, e tem sido incansável assim, no atendimento dessas famílias. O total de atendimentos em saúde, então, né, foi de 1.641 atendimentos. Né, isso sem trabalharmos com estratégia de saúde da família, apenas com um psicólogo, uma enfermeira e um médico voluntário e 2 psicólogas voluntárias. Então, isso nos mostra que é possível, né, nós fazermos as coisas e atendermos a população quando há desejo no coração.
Então, essa parte aí, eu queria agora colocar o gráfico dos dados gerais, por favor, porque aí eu vou mostrar os números nos gráficos a partir do cadastramento feito. Com esse cadastramento, a gente hoje já tem já teve condição de traçar um perfil sociodemográfico dessa população e um perfil em saúde, né? E a gente já tem dados suficientes, assim, a gente está repassando isso tudo para a prefeitura, para as secretarias. Dados gerais, estava aí estava no desktop, estava aí na frente, na área de trabalho. Ele gravou os 3. Não era essa. É porque ele pegou errado. Então, você pega meu HD lá? Então, enquanto isso, eu passo algumas informações para vocês, e aí eu vou até me adiantar. Vou chamar o Leonardo Garcia. O Leonardo Garcia, ele é coordenador da nossa brigada, né? Ele trabalha também em Teresópolis. Esse projeto, dessa mesma forma, só mais ampliado para a estratégia de saúde da família, acontece em Teresópolis, também desde essa data, né? Pode chegar aqui, Leonardo. Eu vou passar a palavra para ele agora, porque ele vai estar mostrando todo o georreferenciamento que foi feito, todo o plano de contingência que está sendo construído, né? E que é importante ressaltar que esses resultados, essas informações já foram passadas para o prefeito Dermeval, já foram passadas para o subsecretário da Ordem Pública, André, já foram passadas para o subsecretário do Meio Ambiente e para o Daniel e para o secretário de Defesa Civil, o Coronel Mori. Nós passamos já muitas informações para eles, inclusive já temos um termo de ciência assinado pela Prefeitura no dia 12 de setembro, né, semana passada, na segunda-feira passada, onde nós tornamos cientes ao poder público todos os pontos de risco que nós encontramos a partir do georreferenciamento, a partir do mapeamento feito nessas áreas que o Leonardo vai estar apresentando agora. Esse mesmo trabalho que ele vai apresentar agora já foi feito no Village. Nós oferecemos à Prefeitura, à Secretaria de Defesa Civil, para fazermos esse trabalho no Village, uma vez que o Village vai receber a primeira simulação, né, do sistema de implantação de sirenes. E aí a gente ofereceu, porque esses dados eram necessários, a gente já fez, já deve entregar agora no final dessa semana, e vocês vão entender melhor a partir da fala do Leonardo. Em seguida eu volto e mostro o cadastramento e o perfil sociodemográfico em saúde dessa população. Léo, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Sou Leonardo, sou coordenador da Brigada de Defesa e Saúde Ambiental do Viva Rio, aqui em Friburgo com 11 integrantes, mais um supervisor, que é um biólogo, e em Teresópolis com 20 agentes. Tá? E a gente desenvolveu uma plataforma de trabalho em georreferenciamento para planejamento de pronta resposta a desastres. A partir dos dados coletados nas comunidades, a gente cruza essas informações com um serviço específico de georreferenciamento feito pelos próprios agentes dentro das comunidades, com equipamento de GPS, que é o nosso maior custo dentro desse trabalho, além da equipe, né? A gente sabe que hoje a necessidade maior dentro dos programas de pronta resposta a desastre, até pelo que a gente sofreu, né, na tragédia, foi exatamente saber o que tinha naquelas comunidades e como a gente poderia ajudar sem mandar os nossos recursos de forma errônea a outros lugares, né? Então, a gente desenvolveu uma plataforma de baixo custo e alta aplicabilidade, cruzando todos os dados de georreferenciamento e os dados coletados a partir de informações na comunidade, como faixa etária, o nível socioeconômico, os locais de risco identificados naquela região. Lembrando que a gente não determina os locais de risco, nós temos uma percepção de risco inicial, relatamos e informamos ao poder público, a entidade responsável, né, aqui no caso o CONDEC, para que ele verifique com sua equipe técnica e dê o aval técnico daquele local, confirmando ou não a percepção de risco informada pelos agentes e a equipe que fez esse georreferenciamento. Pode passar. Dentro desses dados, nós cruzamos informações dentro dessa plataforma com o perfil demográfico, socioeconômico, de saúde, o georreferenciamento específico da região,
os possíveis pontos de apoio, possíveis pontos de risco, possíveis rotas de fuga e acessos de emergência e possíveis helipontos, para que, se numa necessidade extrema, possa ser utilizado de maneira mais rápida, né? O cruzamento dos dados, né, eles são feitos através de avaliações visuais das equipes em campo e os dados digitais dos equipamentos de GPS que nós trabalhamos inseridos nessas plataformas que são gratuitas na internet. A aplicação, né, em uma plataforma, que é uma plataforma de imagens por satélite, que dá essa viabilidade da aplicação das informações e fácil acesso por qualquer pessoa. A área de atendimento ela é demarcada, uma área geral, nós dividimos os bairros, né, como nós temos 3 bairros, dividimos esses bairros a partir de informações dos próprios agentes que são da comunidade. Ninguém melhor para indicar onde começa um bairro, onde termina, do que eles que moram lá, né? Pode passar. E aí nós embutimos nessa imagem todas as informações que nós coletamos, né, da maneira mais de melhor entendimento para a equipe técnica que for abordar esse material. Pode passar. Cada setor que nós separamos, que são os bairros, a gente tem a possibilidade de incluir as informações específicas que nós coletamos com os dados, número de famílias, número de pessoas. Ali, no caso, nós citamos os maiores de 60 anos, como qualquer outra informação pertinente àquela região pode ser incluída. Pode passar. Os deslizamentos que já ocorreram na tragédia de janeiro, que foram, inclusive, fornecidas pelo pessoal da Geografia da Secretaria de Meio Ambiente, o Pedro. Tá? Aí uma possibilidade de marcação das áreas de evacuação na instalação do sistema alerta-alarme por sirene, tá? Para que a própria equipe da Defesa Civil possa saber qual é a área que tem que ser evacuada. Não só eles, quem for de direito à informação. Pode passar. Mapeamos todas as ruas, tanto visualmente quanto com o GPS. Pode passar. Nessas ruas nós informamos, temos a possibilidade de incluir as informações pertinentes àquela rota. Né? No caso ali nós citamos uma rua em que ela tem deslizamentos durante o trajeto em 4 pontos. Ou seja, citando o risco dessa rua, que a Defesa Civil vai determinar que grau de risco é esse, e se realmente ele existe, para a impossibilidade de acesso a essa comunidade. No caso ali eu citei essa rua porque é a única rua de acesso para o bairro Alto Floresta. Então, se ela acontece alguma outra coisa, ela vai ser interditada e aquela comunidade fica interditada. As escadarias são referenciadas, né, em todos os pontos, separadas por cores, tanto o início, quanto o final, quanto o trajeto, também com referências geográficas, porque a comunidade sabe onde fica cada local, mas as equipes de socorro que precisam chegar lá precisam ter informações mais técnicas para que eles possam chegar por não conhecerem, de repente, a região. Até mesmo os profissionais daqui não conhecem todo o município. Então, eles tendo uma informação de coordenada geográfica, fica mais fácil o acesso a esse local. É determinada por cor, né, a sugestão, vermelho, amarelo e verde, de acordo com a proximidade com a área de risco. Pode passar. As rotas de fuga, feitas por trilha, tá, são rotas alternativas, da mesma forma referenciadas por referência geográfica, por coordenada geográfica, para acesso às equipes de emergência, para que esse acesso seja mais rápido. Ao invés de um morador sair e até um local solicitar ajuda para chegar a essa ajuda, a ajuda já pode chegar direto sabendo que há alguma necessidade lá. Pode passar. Essa trilha é toda identificada, desde dos acessos até as bifurcações que existam durante o trajeto dela e todas as coordenadas geográficas para que essa equipe que veio de fora, que não conhece o terreno, possa, com segurança, acessar a comunidade. Pode passar. Os abrigos, né, pontos de apoio, na verdade, e possíveis abrigos, também serão avaliados pela Defesa Civil para determinar a viabilidade. E consta nessas informações, quando o operador acessar essa informação, qual é o local, qual a capacidade dele de apoio e a coordenada geográfica, o telefone do responsável, quem é o responsável numa situação de alerta-alarme por sirene, de abrir essa escola e de acolher as pessoas lá até esse alarme ser retirado, né, ser desmobilizado, ou de permanecer com as pessoas lá em um abrigo temporário. Pode passar. Os cadeirantes, né, no caso, as pessoas com necessidades especiais, todas são referenciadas com coordenadas geográficas em suas casas, com as informações referentes a ela, endereço, nome, idade, tipo de deficiência, coordenada geográfica da residência, dificuldade de acesso à residência. Se essa pessoa ela precisa de 1, 2, 3 pessoas para retirá-la de casa por conta de escada, se é segundo andar, ou é uma viela, ou é uma trilha, tá?
E elas também são determinadas a partir da proximidade às áreas de risco. Vermelho, amarelo e verde. Vermelho, quem tem que ser retirado da residência numa situação de alerta-alarme. Amarelo, quem também pode ser necessário ou não. E os verdes, por que referenciar os verdes que não estão na área de risco? Numa necessidade de, num isolamento daquela área, as equipes de saúde podem abordar essas pessoas e verificar o estado de saúde delas. Pode passar. Os helipontos, possíveis helipontos, né, determinados a partir de critérios básicos de helipontos improvisados, também serão avaliados por equipe técnica, com referência geográfica para que os pilotos que vêm de fora possam chegar com mais precisão a esses locais e saber que tem um acesso por ali. Pode passar. O acesso através do heliponto à comunidade também é referenciado da mesma maneira das trilhas, para que a tripulação daquela aeronave que chega com socorro possa chegar em segurança àquela comunidade. Dentro desse programa, a gente também tem a possibilidade de traçar o perfil de elevação de cada trilha que a gente demarca. Qual a funcionalidade disso? Que a equipe que vai por terra, que vai acessar aquele local, ela pode saber a dificuldade, o grau de dificuldade de acesso através daquela trilha, para determinar a sua necessidade de equipamento e de material para acesso. Se precisa de um material de corda, alguma coisa do tipo, e de que forma ele pode chegar lá. Pode passar. E aí, essa marcação, ela foi feita. Todas as linhas coloridas que tem ali são marcações feitas através do percurso do GPS. O equipamento foi percorrido em todas essas linhas azuis, verdes, né, lilás, ali, marrom, e ali a gente tem todas as informações do início do trajeto ao final, tanto com coordenadas geográficas, elevação, todo tipo de informação pertinente à geografia do local. Pode passar. E a gente tem um outro programa, que é um programa que facilita no sentido da utilização dessas informações diretas do GPS, que também é de acesso gratuito na internet, tá? Pode passar. Ele nos dá a possibilidade de criar mapas, imprimir mapas, criar uma carta. Qual a função da carta? Às vezes a equipe de socorro que chegou não tem GPS. Como é que ele vai chegar lá se eu dou um monte de coordenada para ele? Ele tem uma bússola. Ele sabe usar a bússola, ele pega uma carta e ele vai chegar lá com segurança da mesma forma que a equipe com o GPS, né? Da mesma forma, traçando as dificuldades, todas as informações podem estar impressas em relatórios que podem ir acessórios a esse mapa. Pode passar. E, além disso, você pode, em qualquer momento, acessar qualquer informação referente à coordenada de todo aquele trajeto efetuado dentro do demarcado pelo GPS, né? Aí, essas plataformas são utilizadas no mundo inteiro, na verdade, elas já são utilizadas em sistemas similares, né? Com esses cruzamentos de informação. A função desse sistema hoje é exatamente que a gente tenha uma resposta rápida, né? A gente possa ter informações cruzadas de maneira fácil, qualquer um possa acessar. Me foi levantada uma questão quando eu apresentei esse modelo, e se acaba a luz, como aconteceu na tragédia, né? Aí você tem duas possibilidades. Uma, trabalhar com equipamento de baixo uso de energia, como o laptop, e uma fonte de energia alternativa, como um no-break, por exemplo. Ah, mas acaba. Bem, você pode ter todos esses dados impressos e guardados, né, para que você possa acessar a ele, independente de internet ou de computador. Então, você vai ter todo esse perfil dentro da sala, da coordenação dessa crise, que possa determinar um acesso mais viável, mais fácil, determinar recursos específicos para aquelas localidades a partir das informações implementadas ali. Agradeço o espaço, tá? E se alguém tiver algum questionamento, de repente, tá? Eu vou rapidamente apresentar... Obrigada, Leonardo. Eu vou rapidamente apresentar... os dados, né, que nós temos a partir do georreferenciamento, do cadastramento. Alô, do cadastramento. Então, nós... eu sinto informar, mas não é esse aí. Esse daí não está atualizado. Mas vamos lá. Isso ainda não está atualizado, então, até final de agosto, nós tínhamos 900... Pode passar, Valéria. Nós tínhamos... porque não é esse daí. Não é esse daí, não. Não é esse. Passa mais para baixo os gráficos, eu acho que a gente vai começar do final.
Dá para a gente ter uma ideia do que foi feito, né? Vai lá, mais para baixo, mais para baixo. Isso, é porque eu queria começar do número de pessoas, né, cadastradas, número de... Isso aí. Pode, mais embaixo, tem outro? Não. Pronto, está aí, é isso mesmo. Então, o número de total de pessoas cadastradas nesses 3 bairros foi de 3.138 pessoas. Pode passar, Valéria. Desses 3.000 e poucas pessoas, dessas 3.000 e poucas pessoas, a gente já tem o número de homens, o número de mulheres. Pode passar. A gente tem as doenças encontradas, né, as doenças ou condições referidas em pessoas com maiores de 15 anos. Encontramos lá 419 casos de hipertensão arterial. Nós encontramos 133 casos de diabetes, e aí a gente sabe que tem 12 pessoas com deficiência, algum tipo de deficiência física ou mental. A gente sabe o número de alcoolismo, a gente sabe o número de gestantes, né? Encontramos também 5 casos de hanseníase, 1 caso de malária e 2 casos de tuberculose nessas populações aí. De 0 a 14 anos, a gente tem também gestante, a gente tem um caso de hipertensão, deficiência, pode passar. A escolaridade, a gente tem 2.065 pessoas alfabetizadas e ainda temos 153 analfabetos, pode passar. E 558 crianças, né, entre 7 e 14 anos estão na escola e apenas 4 não estão. Então, são dados assim que dão um raio-x, né, dessa população. O que eles procuram em caso de doença, né, 874 famílias procuram a rede pública, 75 a rede privada e 10 famílias procuram outro tipo de serviço. Prejuízos materiais que ocorreram lá, 302 famílias, né, tiveram prejuízos materiais, 657 não, pode ir. E o plano de saúde... 156 famílias têm e 156 pessoas têm e 2.982 pessoas não têm plano de saúde. E os benefícios, a gente tem como também, através disso aí, né, desse levantamento, a gente tem como saber quem recebe Bolsa Família, quem recebe aluguel social, quem recebe qualquer outro tipo de benefício e quem não recebe nenhum tipo de benefício. E da população feminina, a gente tem todas as faixas etárias, né, cadastradas. Através disso, a gente conseguiu ver que, entre 20 e 39 anos, por exemplo, nós temos 500 mulheres, aproximadamente 500 mulheres nessa população, né? Então, a partir desses dados, muita coisa pode ser proposta, né? Homens, entre 20 e 39 anos, 441 homens, e aí a gente tem uma grande população também de idosos, uma grande população de crianças. Vamos lá. E a renda familiar, né, a gente encontrou, através desses dados, a gente também conseguiu traçar um perfil socioeconômico, né? Pode passar. E aí a gente também tem sobre o abastecimento da água, sobre o destino das fezes, né, o destino do lixo, né? No destino das fezes e urina, a gente encontrou 806 famílias, né, com o sistema de esgoto, 16 eles contam com a fossa e ainda temos 137 casos, né, famílias com céu aberto, onde o esgoto é a céu aberto, né. A renda familiar, a gente tem uma noção também, pronto, né? Não, ainda falta alguma coisa aí, vai lá. Renda familiar... destino das fezes e urina, a questão do tratamento da água, o abastecimento da água, né? 784 famílias contam com a rede pública, 175 ainda com poço e nascente, e só isso. E o tratamento da água, a filtração, eles contam com a filtração, né? Usam a filtração, 601 famílias, a fervura, a cloração, e nos assustou o número de famílias que ainda não tem tratamento de água, 312 famílias, né? É um número grande, né? E o destino do lixo, a coleta, né? Ainda há queimadas ali, ainda há casos de lixo a céu aberto. E a energia elétrica, 949 famílias têm energia elétrica e 10 não têm energia elétrica. Por alguns motivos, às vezes a região interditada ou alguma outra questão.
tipo de moradia, a gente encontrou alvenaria, encontrou taipa não revestida, encontrou outros tipos de moradia. Então, ainda tem casos, né? Ainda tem muito que se fazer, né, nessa região. Então, assim, eu queria agradecer a oportunidade que nos foi dada de mostrar todos os dados. O projeto ele visa oferecer, né, ao município, a Prefeitura de Nova Friburgo, um plano, né, de prevenção e de logística humanitária, né, para casos de desastres naturais, e ele está se encerrando agora, no dia 30 de setembro. Nós, inclusive, deixamos aqui o convite para todos, né, teremos uma solenidade ali na base de encerramento do projeto. Todos esses dados, como eu já falei, eles vão ser todos passados para a Prefeitura, para que a Prefeitura, junto com as secretarias, não é, e as secretarias a quem esses dados digam respeito, né, eles possam elaborar projetos para essa população. Quero agradecer a oportunidade e dar uma boa noite a todos. E eu deixo aberto, né, para alguma pergunta, alguma colocação de algum de vocês. Juliana, nós que temos que agradecer não só aos vereadores, mas toda a população que foi atendida pela Viva Rio. Pena, né, que está chegando no final do projeto, mas com certeza vocês vão olhar com carinho e talvez, dentro de breve, trazer mais benefícios para a nossa população. Eu só lembrar aos vereadores que nós temos mais 20 minutos da sessão ordinária, 8 projetos ainda para serem votados na ordem do dia. Então, se a gente puder ser objetivo e rápido nas perguntas, alguma colocação, tanto para a Juliana como para o Leonardo, né, os vereadores podem ficar à vontade. Vamos iniciar pelo vereador Edson Flávio Coelho. Senhor presidente, eu vou ser rápido, buscarei ser rápido. Eu quero parabenizar a equipe do Viva Rio, organização não governamental sediada no Rio de Janeiro, que luta contra a exclusão social, promoção da paz, desenvolvimento social, trabalho prestado no Brasil e no mundo inteiro, e chegou a Nova Friburgo, no momento crucial que todos nós vivemos. Entretanto, eu fico abismado, e vou ser muito sincero, falei na sessão passada, parabenizo, eu fico muito abismado se aconteceu, eu gostaria de ouvir da Juliana, algum movimento por parte da Prefeitura no sentido de prorrogar esse atendimento para a comunidade. Por que digo isso? Os números apresentados aqui são números que, olhando rapidinho no Google, eu fui ver quanto custa um atendimento do SUS e etc. São pessoas que deixaram de ser atendidas pelo SUS, nos postos de saúde, na Secretaria da Assistência Social e outros órgãos ligados à Prefeitura, que trouxe um benefício para aquela comunidade, uma economia para os cofres públicos, e a Prefeitura não tem estrutura, nesse momento, para fazer o que foi feito aqui, porque se tivesse, teria sido feito até antes da tragédia. As informações que o grupo da Viva Rio traz aqui para nós hoje, os números de atendimentos, a situação da água, a situação do destino do esgoto, são situações que essa casa, pelo menos desde que nós estamos aqui, nós viemos debatendo. Entretanto, precisou acontecer a tragédia para que alguém da cidade do Rio de Janeiro, juntando-se a cidadãos friburguenses, vieram aqui trazer um mapa e agora oferecer esse mapa à Prefeitura. Esse mapa certamente deve ser entregue agora por volta do dia 30. Eu gostaria até de, depois, saber para quem foi entregue o mapa e quais providências serão tomadas após a entrega de todo esse estudo que foi feito com muita dedicação por essa equipe, porque esse trabalho ele não pode ser perdido. Eu não estou nem duvidando que a Prefeitura fará alguma coisa após receber o mapa, mas eu já estou colocando a posição de que gostaria de saber quais são os encaminhamentos que cada secretaria vai dar após receber, isto que isso é muito caro. Esse trabalho que eles fizeram é um trabalho caríssimo. Se eu for contratar uma consultoria, for contratar qualquer instituição, ou uma universidade que seja, uma COP da UFRJ, com pessoas até qualificadas, custaria um preço enorme para a municipalidade. E essa equipe fez o trabalho não só
por amor à cidade, mas o trabalho pela firmeza e pela seriedade da instituição. Então, tudo que foi colocado, a equipe treinando, prática de percepção de risco. Hoje nós temos uma equipe pronta, eu vou concluir, vereador, uma equipe pronta para outras ações. A prefeitura não tem uma equipe pronta, qualificada, igual a esta, para ações da mesma natureza em outros bairros. Daí, eu peço aos senhores vereadores, peço ao senhor presidente, não exercício da presidência, eu peço ao senhor, que possa, junto com todos nós, formalizar uma solicitação, incluir uma emenda no orçamento desse ano, de 2012, mas por tentar trazer alguma coisa antes, para que se mantenha essa equipe trabalhando, para que se mantenha essa equipe realizando o que se realiza. Não poderia nem jogar para a iniciativa privada, porque poderiam dizer assim, falta patrocínio. A iniciativa privada é dona de si, mas o município sabe que precisa e nós precisamos desta equipe. Então fica aí a minha intervenção, a minha parabenização, mas a solicitação, eu imploro até que seja renovado o contrato com a prefeitura para que possa dar continuidade a esse serviço. Pois não, vereador, só para informação, infelizmente, essa casa não vai poder colaborar porque finalizou o prazo das emendas do orçamento já de 2012. Faz um extraordinário, dá um jeito. Pedir aos vereadores que fiquem dentro desse tempo de 3 minutos, porque se todos falarem já vai ultrapassar o tempo regimental, se todos falarem passará de meia hora. Então, pedir aos vereadores que tenham entendimento entre 3 minutos, possam fazer as suas perguntas ou as suas colocações. Vereador Marcos Medeiros. Senhor presidente, só antes da participação do vereador Marcos Medeiros, registrar a presença do nosso amigo Zezé Guerra, também morador de Conselheiro Paulino, que nos ajuda lá naquela comunidade. A presidência registra com prazer a presença do Zezé Guerra e das outras pessoas também que estão nos acompanhando até esse momento. Vereador Marcos Medeiros. Senhor presidente, senhores vereadores, e o sobrenome do Zezé demonstrou, infelizmente, no dia 11 para o dia 12, que a cidade teve que entrar em guerra. No primeiro momento, Rubens César Fernandes, eu entrevistei na hora que ele estava chegando na cidade, na Praça Demerval Barbosa Moreira, onde ele próprio já tinha uma pequena noção do que aconteceu, mas futuramente, onde eu tive no Colégio Lafayette Bravo Filho, captando imagens e informações do trabalho da Viva Rio, naquele importante e conceituado bairro que é o Floresta. Todos aqui são prova que desde o primeiro momento em que assumi o mandato sempre chamei a atenção que era o bairro que mais necessita apoiamento em nossa sociedade. Quando trabalhava na LERJ, acompanhava para e passo as atitudes com relação ao desarmamento que eram efetuadas através de campanhas pela Viva Rio. E quando a gente tem essa importante, conceituada, amiga e competente e que age de maneira eficaz, organização não governamental em nossa sociedade, a gente só podia esperar o que a gente viu, grandes resultados. E junto com vocês têm um grande profissional que é o Jaime que estudou comigo 13 anos, mais ou menos. Não é isso, Jaime? Uns 10 ou 12 anos. Jaime que a gente cresceu junto, pela aparência física, as pessoas até confundem como meu irmão. E o Jaime, eu tive com ele já no primeiro momento, onde ele não tinha feito nenhum atendimento. E ele falou assim: Marcos, pelo que eu vi, a gente tem muito trabalho aqui. E as crianças falaram para ele na minha frente, eu captei essa imagem, que quando começava a chover, que eles se sentiam bastante acometidos de medo. E eu tenho a certeza que esse período, o Jaime, junto com o Viva Rio, todos os profissionais que têm esse objetivo, conseguiram trazer tranquilidade para grande parte daquela criançada do loteamento Floresta que, óbvio, não tiveram culpa com relação ao local onde nasceu, não tiveram culpa de que família fazem parte e de que cidade nasceram. Mas, por outro lado, precisava do apoiamento dos homens, de mulheres, de pessoas de bem. E assim foi feito. Então, eu termino com uma frase de uma indicação legislativa. No fundo, não é uma frase, é uma parábola. O vereador professor Pierre, que é profundo conhecedor da Bíblia, Isaac Demane também. Lucas 6:48. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou,
abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Lucas 6, 49. Mas o que ouve não é prática, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojou-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu, foi grande a ruína daquela casa. Nessa parábola, Jesus Cristo sintetiza de forma magistral a prevenção dos desastres que, óbvio, toda a nossa sociedade está em risco de acontecer, e serve de justificativa para uma indicação legislativa que vai ser votada, eu tenho a certeza, que vai ser aprovada nessa casa, onde cria o programa de prevenção à catástrofe no âmbito do município de Nova Friburgo e dá outras providências com regime de urgentíssimo, protocolado no dia 25 de janeiro de 2011, e que a gente vê parte dele sendo executado. E dentre eles está aqui a implantação de sistema de listagem, implantação de sistema sonoro e visual de alerta, tais como sirenes e luzes. Parabéns a todos vocês. Obrigado, vereador. Vereador, professor Pierre. Senhor presidente, eu quero inicialmente saudar o vereador Renato Birramer pela proposição para que nós pudéssemos conhecer o trabalho do Viva Rio na cidade. Quero saudar também a doutora Juliana, saudar o Leonardo, saudar também o doutor Jaime Augusto Lima, psicólogo de extrema capacidade e realmente traz muita honra a essa equipe, também Humberto Damasceno, que é um aguerrido homem também no meio social. Quero cumprimentá-los e cumprimentando a todos aqui presentes, né, de forma individualizada a cada um. Mas imagina a luta que vocês desbravaram logo depois da tragédia. Realmente, nas áreas de maior vulnerabilidade social, isso é um trabalho muito importante. Eu quero reputar a importância da escolha do espaço, que são os espaços de maior carência e onde geralmente não se tem um levantamento adequado de dados, como os dados que foram aqui apresentados. É exatamente aqui que eu gostaria de tirar uma dúvida. Como é que foi esse processo de levantamento de dados? Como é que foi constituída essa equipe? Como é que foi essa orientação dessa equipe para poder chegar a esses dados tão importantes numa área realmente carente, não só de ação social, mas de informação, para que essa informação possa depois se converter em processos de ação para a melhoria social e econômica dessa comunidade. Então, como é que se deu esse processo, doutora Juliana? Então, antes de responder a sua pergunta, eu queria apresentar o restante da equipe, né? Então faça, porque por favor, que a gente não conhece a todos. Nós pegamos o melhor da terra, tá? Então, nós temos o Jaime, né, que ele é psicólogo, temos a Zane, dá um tchauzinho, Zane, a enfermeira Zane, temos a Osana, que ela está ali na base, né, incansavelmente, ela é da parte administrativa, temos o seu Humberto, né, que é o nosso apoio, né, seu Humberto? Ele está ali junto com a gente, pegando junto, diariamente. O Luiz Rogic, que é o nosso biólogo, né? Ele é ambientalista. Temos a Daniele, que é a nossa brigadista. Temos a Kizer, né, também. Temos a Tailane, da Tchau, Tailane. Temos a Gleice, a Alessandra, o Hugo. Né? E ali no meio a gente tem, né, outros voluntários. Né, Rafael? Rafael também está junto com a gente ali. Né, a Isabel e a Valéria, né, que está aqui com a gente, não posso esquecer a Valéria, né? Valéria, ela é a nossa administradora ali na base, e o Leonardo Garcia, que é o coordenador da brigada. Então, como é que isso foi feito? A princípio, nós lançamos um edital, né, para seleção, para contratação. O Viva Rio fez a contratação no Rio e trouxe uma equipe para dar esse primeiro treinamento em saúde,
não só em saúde, mas todo esse treinamento para que eles pudessem ter acesso à população, né? Na verdade, eles receberam o mesmo treinamento que uma equipe de estratégia da família, de saúde da família receberia, uma equipe de agentes comunitários, né, que trabalhariam na estratégia de saúde da família. Então, é um projeto já que a gente sabe que é amplamente realizado no Brasil, e a gente tem essa equipe no Viva Rio que faz esse treinamento, e eles receberam esse treinamento deles, e junto com o Leonardo, sobre como abordar a população, né, como chegar à população. Nós temos uma ficha cadastral, que a gente pôde levantar todos esses dados, e foi de fundamental importância o fato deles serem da população, né? Isso facilitou muito, porque eles conhecem a vizinhança, eles conhecem os amigos, eles conhecem, né, os melhores horários, eles conhecem quem está em casa, quem não está, então isso facilitou muito, né? A gente não teve... A população até resistiu a princípio, porque não sabia para que era o cadastramento, mas nós fizemos um primeiro contato com a direção, a coordenação lá da Associação de Moradores, né? Fizemos divulgação através das rádios, fizemos divulgação mesmo através do boca a boca, e nós não tivemos, assim, sérias dificuldades, não. Nesse sentido, não. Pelo contrário, a população, uma vez que percebeu, né, que o trabalho era sério, que as meninas elas estavam ali para trabalhar, elas chamam as meninas, né, do Faz Paz. Não, eu quero essas meninas do Faz Paz, né? Pode entrar, e aí eles se propõem, enfim. E hoje, inclusive, respondendo ainda a sua pergunta, porque você perguntou por que a gente foi para lá, né, para essa população. Quando nós propusemos até saudando, né, por ter ido a essa comunidade. Isso, porque quando nós propusemos, né, o projeto A Friburgo, nós procuramos saber aonde era a área que mais necessitava, né? Nós pedimos a área de Conselheiro Paulino, porque nós soubemos que era uma área que tinha sido muito afetada, só que a verba do projeto não poderia contemplar todo o sexto distrito, e aí nós precisamos restringir a nossa atuação para o Floresta, para o Alto do Floresta, para o loteamento Três Irmãos. Respondi tudo? Respondeu, até, nem vou me postergar muito em virtude do tempo. Mas agradecer até pela apresentação do cada uma, né? Saudar aqui a cada uma mais uma vez. E agradecer muito nesse sentido, dessa ação, nessa área especial, né? Esse aqui é um ponto importante. E rapidamente eu concluo aqui, depois já passo a palavra para o presidente, mais uma indagação. Como é que foi essa relação com a Fundação Municipal de Saúde? Queria que explicitasse um pouco mais como é que foi essa relação, e a questão do fechamento, tudo mais, dos trabalhos. Como é que sucedeu? Isso. Num primeiro momento, né, logo nos primeiros dias da tragédia, né, logo nas primeiras horas, quando nós chegamos aqui para o trabalho, nós tivemos uma reunião com a Secretaria de Saúde, junto com o prefeito Dermeval, e nós propusemos, né, trazer todo esse trabalho. E aí agimos no primeiro momento, né, nas ações mais emergenciais, e depois nós implantamos o projeto Recomeçar, né? E quando nós implantamos o projeto Recomeçar, que visava trabalhar com a estratégia de saúde da família, não foi permitido por algum motivo que não, enfim, não ficou bem compreendido, mas nós queríamos trazer ajuda, né? E nós conseguimos trazer ajuda. O importante é que a gente conseguiu ajudar a população, conseguimos voluntários, nós já tínhamos uma equipe contratada, não dava para descontratar, né? E aí nós queríamos mesmo, tínhamos o valor do projeto, tínhamos o desejo de realizar, não é? E a vontade de ajudar a população, e nós conseguimos realizar, né? Poderia ter sido muito mais amplo, porque o Viva Rio ele trabalha com isso, né? No Rio de Janeiro, enfim, faz de forma excelente, e nós gostaríamos de ter podido ajudar dessa forma, mas nós estamos felizes assim mesmo, né? Com mais de 1000 atendimentos, né? E conseguimos agregar ao projeto voluntários, pessoas que se disponibilizaram, né? E temos também
um projeto eu não poderia esquecer, né? A Universidade Cândido Mendes, ela tem um projeto junto com a gente, ela fez uma parceria, né? E a gente tem uma assessoria jornalística, né, com eles. Eles estão fazendo um trabalho em comunicação social, no curso de comunicação social, para melhoria da imagem desses bairros, né? Na verdade, eles vão fazer todo o projeto que eles fizeram para Friburgo, eles vão fazer voltados para esses 3 bairros, mostrando o que esses 3 bairros têm de bonito, o que esses 3 bairros têm de melhor, né? Incentivando mesmo, enfim, a população para conhecer, né? A gente tem percebido que são bairros muitas vezes estigmatizados, né? Através da fala de algumas pessoas lá, as pessoas elas se sentem estigmatizadas. Então, a gente também se preocupou com isso, a gente também se preocupou em ajudar nesse sentido. E a Faculdade de Letras Santa Doroteia também nos ofereceu um projeto em educação ambiental e vai estar desenvolvendo esse projeto agora, né, por esses dias nas escolas, para as crianças, nas escolas. Tá? Respondi? Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente. Pois não, vereador. Perdão, vereador, só para solicitar a prorrogação da sessão por até mais 1 hora, nós já estamos no limite do tempo. Pois não, vereador. Os vereadores que aprovam a prorrogação por até 1 hora permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, senhores vereadores, serei breve. Minhas palavras são de agradecimento em nome do governo municipal. Conversei ainda há pouco com o prefeito sobre a visita que Viva Rio faz hoje à Câmara, e o prefeito extremamente sensibilizado com todo o trabalho, encantado com todo o trabalho realizado, pediu que também aqui registrasse, através da liderança do governo, seu agradecimento. Conheço a instituição ao tempo em que morei no Rio de Janeiro, tive a oportunidade de conhecer através da minha filha, Fernanda, que à época cursava jornalismo na PUC e foi voluntária do Viva Rio no projeto de vestibular, pré-vestibular, inclusive, professor Pierre, ela lecionou língua portuguesa no pré-vestibular que Viva Rio tinha em convênio com a PUC, lá em Ipanema, parece, não sei se Ipanema ou Leblon, de uma comunidade carente que existe em torno desses bairros, e ela trabalhou como voluntária durante 1 ano, lecionando português desse curso preparatório de vestibular. Em todos os sentidos, com certeza a Fernanda se destacou pela sensibilidade, pela competência, pela aluna brilhante que era, e com certeza a profissional brilhante que o é, e amante do conhecimento. Então, saúdo aí a Vossa Excelência pela filha brilhante que tem, e fico feliz por esse carinho dela. Eu agradeço e parabenizo Vossa Excelência porque ela foi sua aluna no Colégio Anchieta. Então, através da Fernanda, hoje jornalista, encaminhada na vida no Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de conhecer a instituição e o carinho e a dedicação que ela tinha. A Fernanda tinha um carinho muito grande com